Decreto número 2479 de 8 de março de 1979. Aprova o regulamento do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Título 4º. Do tempo de serviço. Capítulo 1º. Disposições gerais. Artigo 67. O início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do funcionário. Parágrafo 1º. Ao entrar em exercício, o funcionário apresentará ao órgão competente os elementos necessários à abertura de seu assentamento individual. Parágrafo 2º. O início do exercício e as alterações que nele ocorrerem serão comunicados ao órgão setorial de pessoal, pelo titular da unidade administrativa em que estiver servindo o funcionário. Artigo 68. O funcionário entrará em exercício no prazo de 30 dias contados da data. Inciso 1º. Da publicação do ato de nomeação em cargo efetivo. Inciso 2º. Da publicação do ato de reintegração, de transferência ou de aproveitamento. Inciso 3º. Da publicação do ato de provimento em função gratificada. Artigo 69. A transferência, a promoção e a readaptação por motivo de saúde não interrompem o exercício, que é contado na nova classe a partir da validade do ato. Artigo 70. O funcionário removido para outra unidade administrativa terá prazo de 5 dias, contados da data da publicação do respectivo ato, para reiniciar suas atividades. Parágrafo 1º. Quando em férias, licenciado ou afastado legalmente de seu cargo, esse prazo será contado a partir do término do impedimento. Parágrafo 2º. O prazo a que se refere este artigo será considerado como período de trânsito, computável como de efetivo exercício para todos os efeitos. Parágrafo 3º. O prazo referido no caput deste artigo poderá ser prorrogado, no máximo por igual período, por solicitação do interessado, a juízo da autoridade competente para dar-lhe exercício. Artigo 71. O funcionário terá exercício na unidade administrativa para a qual for designado. Artigo 72. Haverá lotação única de funcionários em cada Secretaria de Estado ou órgão diretamente subordinado ao chefe do Poder Executivo. Parágrafo 1º. Entende-se por lotação o número de funcionários de cada série de classes ou de classes singulares, inclusive de ocupantes de funções de confiança, que, segundo as necessidades, devam ter exercício em cada órgão de governo referido neste artigo. Parágrafo 2º. O funcionário nomeado integrará lotação na qual houver claro, observando-se igual critério quanto às demais formas de provimento. Artigo 73. O afastamento do funcionário de sua unidade administrativa, quando para desempenho de função de confiança no Estado, dar-se-á somente com ônus para a unidade requisitante. Artigo 74. O funcionário será afastado do exercício de seu cargo. Inciso 1º. Enquanto durar o mandato legislativo ou executivo, federal ou estadual. Inciso 2º. Enquanto durar o mandato de prefeito ou vice-prefeito. Inciso 3º. Enquanto durar o mandato de vereador, se não existir compatibilidade de horário entre o seu exercício e o da função pública. Inciso 4º. Durante o lapso de tempo que mediar entre o registro da candidatura eleitoral e o dia seguinte ao da eleição. Artigo 75. O preso preventivamente, pronunciado, denunciado por crise funcional ou condenado por crime inafiançável em processo no qual não haja pronúncia, o funcionário será afastado do exercício do cargo, até decisão transitada em julgado. Parágrafo 1º. Será ainda afastado o funcionário condenado por sentença definitiva a pena que não determine demissão. Parágrafo 2º. O funcionário suspenso disciplinar ou preventivamente, ou preso administrativamente, será afastado do exercício do cargo. Capítulo 2º. Da apuração. Artigo 76. Se a apuração do tempo de serviço será feita em dias, não considerado, para qualquer efeito, o exercício de função gratuita. Parágrafo 1º. O número de dias será convertido em anos, considerado o ano como de 365 dias. Parágrafo 2º. Feita a conversão, os dias restantes até 182 não serão computados, arredondando-se para um ano quando exceder esse número, nos casos de cálculo para aposentadoria.
Artigo 77. Os dias de efetivo exercício serão computados à vista de documentação própria que comprove a frequência. Artigo 78. E admitir-se-á como documentação própria comprobatória do tempo de serviço público. Inciso 1º. Certidão de tempo de serviço extraída de folha de pagamento. Inciso 2º. Certidão de frequência extraída de folha de pagamento. Inciso 3º. Justificação judicial. Parágrafo 1º. Os elementos probantes indicados nos incisos acima são exigíveis na ordem direta de sua enumeração, somente sendo admitido o posterior quando acompanhado de certidão negativa, fornecida pelo órgão competente para a expedição do elemento a que se refere o anterior. Parágrafo 2º. Sobre tempo de serviço comprovado mediante justificação judicial, será prévia e obrigatoriamente ouvida a Procuradoria-Geral do Estado. Artigo 79. Será considerado como de efetivo exercício o afastamento por motivo de: inciso 1º. Férias. Inciso 2º. Casamento e luto, até 8 dias. Inciso 3º. Exercício de outro cargo ou função de governo ou de direção, de provimento em comissão ou em substituição, no Serviço Público do Estado do Rio de Janeiro, inclusive respectivas autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, ou serviço prestado à Presidência da República em virtude de requisição oficial. Inciso 4º. Exercício de outro cargo ou função de governo ou de direção, de provimento em comissão ou em substituição, no Serviço Público da União, de outros estados e dos municípios, inclusive respectivas autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, quando o afastamento houver sido autorizado pelo governador, sem prejuízo do vencimento do funcionário. Inciso 5º. Estágio experimental. Inciso 6º. Licença-prêmio. Inciso 7º. Licença para repouso à gestante. Inciso 8º. Licença para tratamento de saúde. Inciso 9º. Licença por motivo de doença em pessoa da família, desde que não exceda o prazo de 12 meses. Inciso 10. Acidente em serviço ou doença profissional. Inciso 11. Doença de notificação compulsória. Inciso 12. Missão oficial. Inciso 13. Estudo no exterior ou em qualquer parte do território nacional, desde que de interesse para a administração, e não ultrapasse o prazo de 12 meses. Inciso 14. Prestação de prova ou de exame em curso regular ou em concurso público. Inciso 15. Recolhimento à prisão, se absolvido afinal. Inciso 16. Suspensão preventiva, se inocentado afinal. Inciso 17. Convocação para serviço militar ou encargo da Segurança Nacional, júri e outros serviços obrigatórios por lei. Inciso 18. Trânsito para ter exercício em nova sede. Inciso 19. Faltas por motivo de doença comprovada, inclusive em pessoas da família, até o máximo de 3 durante o mês, e outros casos de força maior. Inciso 20. Candidatura a cargo eletivo, conforme o disposto nos incisos 4º e 5º, do artigo 74. Inciso 21. Mandato legislativo ou executivo, federal ou estadual. Inciso 22. Mandato de prefeito ou vice-prefeito. Inciso 23. Mandato de vereador nos termos do disposto no inciso 3º, do artigo 74. Parágrafo único. O afastamento para o exterior, exceto em gozo de férias ou licenças, dependerá de prévia autorização do governador.